Seja muito bem-vinda, meu amor. Vou botar você grande, tirar esse QR Code para você ficar mais confortável. Oi, Mabel. Oi, pessoal. Nossa, Mabel, estava aqui nos bastidores, respirando fundo, cuidando do meu medo, porque depois dessas duas palestras, o que a gente faz? Não é? Né? Eu falo, a gente tem que... vai com medo mesmo. Né? Vai, vou ter que ir com medo mesmo. Não tem jeito. Eu disse, né? Que pode ser uma provocação isso daí. Não sei, sim, né? Me conhecendo, pode ser uma provocação com a minha pessoa. Mas eu vou esperar para ver o conteúdo e na volta eu vou comentar a respeito. Nós vamos falar sobre os medos, pode deixar. Os diversos, não é só, não. Então tá bom. Meu bem, boa palestra. Qualquer coisa eu tô aqui. O máximo que pode acontecer é só vir a minha voz, porque a minha câmera hoje ela tá rebelde, o duende tá me sacaneando. Mas eu sou brasileira e não desisto nunca, tá? Então me chama, qualquer coisa eu tô por aqui. Isso. Obrigada, Mabel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muitas pessoas aqui, carinhas conhecidas. Eu também tô louca para encontrar com a Graça, com a Mabel. A gente vai se encontrar dia 22. Mas agora vamos com medo, né? Vamos com medo mesmo. A gente vai falar um assunto que às vezes não é muito agradável de falar, mas é bem importante, né? Eu até coloquei aqui na entrada a questão de pular de paraquedas, que eu acho que é uma coisa que quem já pulou, esse é um dos meus objetivos de vida, ainda não consegui fazer isso, mas eu acho que isso deve dar um friozinho na barriga e um grande medo, né? Então, a gente vai começar. Quais são os seus medos? Vamos falar de medo? Não precisa, se vocês ficarem à vontade, pode escrever. Se vocês não quiserem falar, porque a gente sabe que não é um assunto tão gostoso de falar, mas que é bem importante. Vão pensando aí quais são os seus medos. E eu vou contar para vocês um pouquinho dos meus medos. Eu tenho alguns medos que, assim, a gente vai falar mais dele aí no decorrer da palestra, mas alguns eu já fazem parte do passado, outros eles continuam, outros estão em processo, né? Eu já tive medo de dirigir, ele é um dos medos. Educar filho, que a gente vai estar contando um pouquinho, eu acho que toda mãe tem, e eu vou contar depois para vocês um pouquinho da minha história. Gravar vídeo, não só gravar, como estar na tela, né? Então, esse também, por isso que eu brinquei com vocês, e assim, até a escolha desse tema, né? Eu vou contar um pouquinho depois da minha trajetória profissional, mas a questão é o seguinte, o que me veio na primeira coisa, não, aceitar o convite, não, vamos fazer uma palestra de aquecimento no PSF. Eu falei assim, nossa, tem que ir, vou com medo mesmo. Então, eu falei, vamos falar sobre isso, né? E tenho medo de cobra também. Então, vocês já pensaram aí sobre o seu medo, né? Sobre quais os medos, porque a gente às vezes não tem um medo só, a gente tem vários medos. Então, agora, apesar dos meus medos, eu vou contar um pouquinho também da minha história, quem sou eu. Contei para vocês do meu medo, mas eu sou a mãe do Lucas, sou a filha do Luiz e da Cleusa, tenho 2 irmãos e tenho uma irmã, que é a minha sócia na Lapidare, né? No Revide as meninas chamam ela de Sombra, mas o nome dela é Edmara. E aqui em casa também a gente tem 2 pets, depois tem até uma fotinha, que é a Nina e o Brutus. A gente brinca, a Nina é uma pet mais velhinha e o Brutus é o nosso cachorro com TDAH. E minha formação, eu sou psicóloga, sou também neuropsicóloga. Na psicologia eu me formei há 25 anos atrás, já tenho uma longa trajetória, né? E aí me formei em São Paulo, hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu me formei em São Paulo. A neuropsicologia eu fiz em São Paulo, mas eu já estava aqui em Belo Horizonte morando. Eu tenho formação em terapia cognitiva comportamental, que é minha base de atendimento clínico, junto com a neuropsicologia. E também tenho formação em instrutora de trânsito, diretora de ensino de CFC, que é o autoescola,
E outra paixão que eu tenho, que é uma formação em gerontologia, né? A neuropsicologia, a reabilitação neuropsicológica. Tenho formação nas duas. A reabilitação eu terminei o ano passado. E também sou empreendedora e escritora, né? Tem alguns trabalhos aí que depois eu vou apresentar para vocês que estão começando. E aqui a Lapidare, que eu sou sócia na clínica, ela já, esse ano é um ano muito especial para mim, né? Muitas mudanças. Vou contar para vocês, vou fazer 50 anos. Meu filho fez 18, a gente vai fazer 20 anos da Lapidare. Então, tem várias coisas acontecendo tudo em 2023. Vou participar presencialmente do PSF, é a primeira vez que eu estou indo, tá? Então, tem muitas coisas acontecendo, eu acho que é um ano, né, de muitas expectativas e de muitas realizações. Então, vamos falar de medo, né? Olha só a caretinha do medo, né? Medo é algo bom? Na realidade, medo é uma das emoções, né? A gente tem 5 emoções básicas e uma das emoções é o medo. O medo é uma emoção desconfortável, né? Então, sentido pelos seres humanos. Nós somos seres humanos. Em resposta a um perigo real. Então, quer dizer que o medo faz parte. Inclusive, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. O medo é um legado evolutivo, fazendo o organismo evitar o perigo e tendo um valor óbvio na sobrevivência. O medo nos mantém alerta para um desempenho após o estresse. Após o estresse, seja possível. Ajuda a enfrentar, por exemplo, o inimigo, a dirigir cuidadosamente, a fazer as provas, não deixa alerta. Apesar dele ser desagradável, ele é muito importante, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas colocando que tem medo de barata, tem medo de altura. Isso. Vendo aqui mais medo de cobra, a Ninita colocou, medo de ver meus filhos doentes. Sim, nós como mãe, né, é um dos medos maiores, né? Então, assim, o medo não é ruim, né? As emoções, a gente coloca muitas vezes algumas emoções como o medo é uma emoção negativa, a raiva é uma emoção negativa, a alegria é uma emoção positiva, o nojo é uma emoção negativa. Então, a gente, às vezes, coloca como positivo. Não, eles são todos necessários, tá? E tem sua função, né? E principalmente o medo, que é uma emoção básica. E aí é o que a gente falou. Se a gente não tivesse medo, eu atravessaria a rua, né? E o que ia acontecer? Eu não ia olhar para os dois lados. Então, a gente precisa do medo. Eu brinco, às vezes, com as clientes que tem medo de... Assim, é bom a gente ter medo, senão a gente ia gostar de dirigir a 200 por hora e andar a 200 por hora. Imagina quantos acidentes possíveis, ainda mais nas estradas aqui do Brasil, que é a nossa realidade. Então, o medo faz a gente lidar com situações. Voar, por exemplo, deve ser legal voar, né? E aí, se a gente não tem medo, a gente se jogaria de um lugar alto. Mas agora, se a gente tem medo, a gente vai lá, tem o equipamento, faz um curso de paraquedismo, tudo é acompanhado, né? Então, a gente vai estar... Esse medo é o medo bom. Alguns medos, é um medo inato, né? Que nasce com a gente, que a gente falou, para a nossa sobrevivência. E alguns a gente aprende aí durante a vida. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Regiane, mas e o medo que paralisa? Jane, nós já vamos falar desse medo. Esse medo que paralisa, ele não é um simples medo, né? Estou vendo aqui que a Letéia está colocando, hoje o meu maior medo é de ficar doente numa cama e dar trabalho às minhas filhas. Sim, são medos, né? E os medos vêm também das nossas construções, né? Então,
Olha, no dicionário, uma das definições de medo que eu quis pegar geral, aquela definição que eu passei para vocês é um pouco mais técnica, porque aqui a gente está entre psicólogos, mas tem pessoas que não são psicólogos, né? Estou vendo até algumas pessoas que são minhas clientes. Obrigada. No dicionário, o medo está como estado afetivo suscitando uma consciência do perigo. Ou que suscita só essa consciência. Então, eles nos faz a gente ter consciência do perigo, tá? Mas junto com o medo, a gente tem uma outra emoção, que é a ansiedade, né? Algumas colegas, inclusive, deram palestras excelentes sobre a ansiedade, que é uma emoção que antecipa o medo, né? Que faz o quê? Ela prepara para reduzir e impedir a ocorrência do medo. Às vezes. Porque ela também pode ser, né, o que a nossa colega colocou aqui, e aquele medo que paralisa. Muitas vezes está ligado muito à ansiedade. Então, vamos lá. Aí, é justamente isso. Qual que é a diferença do medo que paralisa para o medo normal, né? Que é o medo o medo é saudável, ele visa a autopreservação. Ele visa o perigo real, né? É o que a gente falou, é uma altura, eu tenho que ter medo, é real. Se eu cair lá, nosso corpo, a gente não tem asa, a gente vai espatifar, quebrar tudo, né? Aumenta a capacidade de atenção e resposta. A gente vai fazer uma prova, é bom a gente ter um certo medo, porque volta naquela história da ansiedade, né? A gente se prepara, a gente estuda para a prova. Então, é importante isso. E pode ter algumas reações fisiológicas mais suaves, tá? É o friozinho na barriga, né? Mas, o que acontece? Quando a gente tem um medo exagerado, o medo que paralisa, a gente chama ele de fobia. Aí a fobia, ele já é um transtorno da ansiedade, tá? Ele causa prejuízo, o perigo é exagerado, né? Então, assim, eu tenho medo de dirigir, mas eu posso dirigir muito bem o carro, mas eu tenho medo de eu construir que eu vou atropelar todo mundo, que eu não vou conseguir parar o carro, que eu não vou... né? Então, eu posso pegar esse exemplo, ou eu tenho medo do elevador, né? Não consigo subir no elevador, né? O que acontece? Eu lembro de uma cliente que eu tratei que tinha medo de elevador, e aí ela não conseguia entrar, e uma vez ela me contando uma história para vocês verem quanto isso traz prejuízo, né? A mãe ficou doente, internada num hospital que tinha elevador. Eles tiveram que transferir essa mãe para o 6º andar, porque ela estava no 10º alguma coisa, porque essa filha não conseguia visitar. Então, subir muitos lances de escada, ela teve que subir a pé, porque ela não conseguia entrar no elevador. Então, quando a gente fala de um medo exagerado, ele traz muito prejuízo. Tinha o caso de uma pessoa que tinha medo de avião, estava indo, né, indo estudar fora, um rapaz indo estudar fora, né, e chegou na hora de embarcar, ele não conseguiu, ele estava indo fazer uma especialização, né, e teve um prejuízo danado, né. Então, isso também é o que a gente falou, olha só como isso. Então, esse medo é desproporcional, ele produz esquiva, ou seja, a gente evita. Eu não quero dirigir hoje não, porque está sol. Eu não quero dirigir hoje porque não está chovendo. Eu não quero dirigir porque anoiteceu, né? Então, a gente inventa um monte de coisa e se... não, eu nem vou naquele lugar, eu não posso ir naquela festa porque eu tenho que pegar o elevador. Eu não posso... viajar, né? Eu lembrei de um outro caso de uma cliente que a filha morava nos Estados Unidos e a irmã na Alemanha, e ela precisava vir de avião, né? E não entrava no avião. Então, olha só, pode ser que o medo de avião para algumas pessoas que não precisam viajar não vai causar nenhum problema, mas aquela pessoa que precisava ver a filha ou precisava ir visitar a irmã e não conseguia, isso foi muito complicado, né?
Então, a fobia, ele traz sofrimento, tá? Traz sofrimento. E não é lógico, nem sempre a gente procura, às vezes, né, que é o que a gente falou, esse medo exagerado, né? Então, ele é um transtorno de ansiedade. A fobia, ela tá lá dentro do DSM, que é o manual que a gente usa dentro dos transtornos psiquiátricos. Então, é real, ela existe, ela é estudada, tá? Ela tem um diagnóstico, ela tem uma causa, e ela tem tratamento. Eu acho que o mais importante é isso, a gente saber que ela tem tratamento, tá? E aí, alguns sintomas, tá? Vou contar um pouquinho dos sintomas da fobia, o que a gente estava falando aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Letéia está colocando aqui que eu já percebi em gerontofobia, sim, medo de envelhecer, né? Muita gente tem esse medo de envelhecer. Então, quando a gente começa a trabalhar, e assim, gente, tem tantas fobias, tem uma lista enorme de fobias. Eu até queria trazer aqui, mas eu falei assim, não vai ter muita coisa e não dá para colocar todos. Mas e tem nomes todas para as fobias. Por exemplo, fobia de dirigir, amaxofobia, lugares fechados, claustrofobia, medo de sangue, hematofobia. Então tem vários, assim, tem várias situações que geram medo nas pessoas. Eu me lembrei também de um caso, e assim, estou falando para vocês que não tem lógica. Eu tive um cliente que ele veio fazer um tratamento com a gente, ele era taxista, e só um minutinho, aqui tá bem seco, eu tô aqui em Belo Horizonte. Ele era taxista e ele tinha medo de velocidade. Ele dirigia super bem, né? Então, o que a gente tive que fazer um trabalho com ele? Hoje eu tô aqui em Belo Horizonte, e quem conhece, quem é da região de Belo Horizonte, ou quem conhece aqui, o meu trabalho com ele foi fazer algumas enfrentamentos, né? Que depois eu vou falar um pouquinho. Indo para Confins, que é chegando no aeroporto. O aeroporto daqui de Belo Horizonte é fora, né? Que nem São Paulo e Guarulhos, né? E a gente ia por uma avenida que chama Cristiano Machado, que é uma avenida que até 60 por hora ele era uma pessoa. Quando ele chegava no início da rodovia, que aumentariam velocidade, ele começava a ter sintomas. E o problema é que os sintomas do medo, ele passa a ser fisiológico. A gente tem sintomas mentais, né? Tem sintomas que são, mas tem sintomas fisiológicos. Taquicardia, boca seca, tensão muscular, tremores, esquecimento, tal do branco, né? Então, esse motorista, até para exemplificar, ele começava a travar, ele levantava o ombro e você faz só nesse trajetório, assim, não é lógico, né? Ele vinha dirigindo tranquilamente, chegou no momento, sim, e a gente foi cuidar disso. Por quê? Ele tinha prejuízo, né? Ele tinha um prejuízo quando ele precisava levar alguém para Confins, sair daqui. Ele tinha a vontade de levar a família para viajar, né? E aí o que acontece? Ele não dava conta, porque ele começava a sofrer, transpirar era tão sofrido, né, que aí começa realmente a evitação, né? Além disso, né, a gente tem a ansiedade antecipatória, que é imaginar, né, nossa, se eu sair de casa vai acontecer isso. Se eu sair aqui, por exemplo, o medo que acontece aqui no BH, que tem muita ladeira, né? Se eu subir naquela ladeira, meu carro não conseguir arrancar, vou ficar lá, vou parar. E é claro que esses pensamentos não são tranquilos, eles são catastróficos, eles são enormes. Eu vou parar na ladeira, uma avenida que tem uma ladeira, que a gente chama até de tobogã, vou parar na Avenida Contorno e vai parar Belo Horizonte inteiro. Então, olha só como a coisa toma uma proporção muito grande. A baratinha, né? Algumas pessoas falaram que tem medo de barata, baratom, vira enorme, vira aquele monstro, né? Que nem aqueles desenhos. Então, a gente começa a criar isso e, claro, vai evitando. Tá? E aí, né? Eu contei um pouquinho dos medos, de como é a diferença entre medo e fobia, que é bem importante, tá?
O sintoma de esquiva, tá? Que é o que a gente falou, ou procrastinação, aí eu vou fugir ou eu vou procrastinar, é muito importante. E uma coisa, até antes de eu falar um pouquinho, voltando aqui, gente, é muito, muito, muito importante, né? A gente ouviu uma fala antes da Ana Cláudia sobre aceitar a dor, né? Ela estava falando da população que ela passou aqui para a gente, né? Aquela população negra, mas a gente também, né? Hoje tem que aceitar a dor do medo, porque às vezes as pessoas ficam assim, é frescura, né? A gente recebe aqui na clínica um dos serviços nossos, né? O medo de dirigir, que é o tratamento para a fobia de dirigir, e às vezes as pessoas chegam assim, com a autoestima lá embaixo, nossa, Elisângela, eu dou conta de tanta coisa, mas isso que é tão simples eu não dou conta. Né? Então, essa fobia é uma dor para aquela pessoa. Parece simples, porque se você dirige, parece simples se você entra no elevador todos os dias, parece simples se você vai lá e mata barata, apesar do nojo, parece simples, mas não é simples para quem? E é uma dor. E às vezes é uma dor muito grande, que inclusive passa a ser fisiológica, ela é real. Né? Aí, lembra que eu falei para vocês dos meus medos? Então, aí eu vou contar uma historinha, né? Como diz a nossa amiga Margarida, a história nos conecta, né? Eu tive vários medos. Um dos medos foi o medo de dirigir, que eu também tirei carteira, 23 anos, terminando a faculdade. Não tinha um carro próprio, foi o carro da minha mãe. E aí, o que acontece? Saí, não sabia muita coisa, porque a gente aprendeu a tirar a carteira, né? E a dirigir no dia a dia é uma outra coisa, em São Paulo isso, e bato esse carro. Cheguei arrasada, meu perfeccionismo, né? Um traço para o medo, que ajuda muito o medo das coisas, é o perfeccionismo, né? Principalmente em medos que a gente fala de desempenho, como dirigir, como depois eu vou falar para vocês gravar vídeo, como fazer algumas coisas, porque a gente tem medo de errar, né? E aí, fiquei um tempo sem dirigir, aí minha mãe dirigia, depois eu comecei a namorar, meu marido depois dirigia, eu me mudei, eu morava em São Paulo, me mudei para pertinho do metrô em São Paulo, então era fácil de se locomover, para que eu ia dirigir? Até o momento que a gente decidiu uma decisão, depois que eu já tinha casado, tudo, mudar de São Paulo. Nós vamos mudar de São Paulo. Assim, nossa, e agora, sem dirigir? Não ia ter mais toda essa infraestrutura, e eu tive que enfrentar esse medo, né? Então, eu fui aprender a dirigir, né? Eu fui fazer também um tratamento, até na clínica que o meu esposo, que era Eduardo, trabalhava, que é na clínica Cibelina, em São Paulo, com uma outra psicóloga, né? Mas que ele aprendi técnicas, fui ganhando segurança, né? E treinei, porque um dos enfrentamentos, às vezes, é o conhecimento, é treinar. E até fiz o curso de instrutora, né? Depois que eu vim para Belo Horizonte, eu acabei fazendo curso de instrutora, de diretora de autoescola. A gente abriu uma autoescola aqui junto com a clínica para trabalhar a questão do medo de dirigir. E acabei trabalhando com isso, né? E hoje eu tirei uma fotinha do meu filho e da minha mãe, que eu posso carregar eles para qualquer lugar, tá? Então, esse foi um dos meus medos e como que eu enfrentei. Outro medo que eu coloquei para vocês foi o medo de educar meu filho, né? Sou mãe coruja, olha que lindo meu filho, né? Hoje ele está com 18 anos, mas assim, eu acho que como toda mãe, a gente tem medo de... né? Eu não sou especialista, mas vejo muitas colegas aqui nos cursos, né? Que a gente faz com o Bruno, que trabalham com pais. E assim, eu tive um agravante que meu filho, quando a gente tinha ele estava fazendo 6 anos, a gente perdeu o pai dele num acidente de trânsito, e eu fiquei sozinha. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Já tinha todos os medos normais de ser, porque foi meu primeiro filho, e agora? E aí, de repente, né, veio essa situação. E aí volta na história, lembra que eu falei para vocês? Perfeccionismo, nossa, eu não posso errar como mãe, eu não posso estar fazendo.
E eu tive que trabalhar, assim, minhas crenças, né? Psicoterapia, trabalhar meu luto, minhas crenças. Tá aí na amiga Nini, tá aí, que trabalha com luto e sabe quanto que isso é importante, né? E a rede de apoio familiar, né? Meus pais sempre tiveram presentes aí tem uma fotinha aí do meu pai, da minha mãe, na escola do Lucas, quando ele escreveu um livrinho na escola, e da minha família também, dos meus irmãos, e dos cachorros, a Nina e o Brutus também, que fazem parte aí da família, que estava sempre junto com a gente. Isso, essa rede de apoio, tanto familiar quanto dos amigos, eles são muito importantes, tá? O medo de gravar vídeos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito comum entre nós psicólogos, né? Alguns colegas aí de alguns cursos que eu fiz aqui, a gente conversa muito sobre isso. E aí o que aconteceu, né? Antigamente eu até fiz algumas gravações na televisão aqui em Belo Horizonte. Gente, foi horrível. Eu me senti muito mal. E assim, fui porque tinha que fazer. O Eduardo, quando ele era vivo, ele trabalhava também comigo, ele sempre empurrei para ele. Então, enquanto deu, eu fui deixando. Mas depois eu tive que enfrentar isso, né? E não era nada agradável. Só que em 2020 chegou a nossa pandemia, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que ir para trás da tela, né? Eu já tinha começado esse processo online com uma cliente um pouco antes, né? E aí chegou em 2020, com a pandemia veio todo mundo para trás da tela. Então, comecei a atender, e inclusive meus atendimentos não eram só individuais, tinham grupos, e aí a partir do momento que a gente começou a atender, a Lapidare, nós trabalhávamos, o nosso carro-chefe era o medo de dirigir, mas a gente estava, inclusive, ampliando para outros serviços. E aí, muda tudo, né? Vamos atrás da tela. E aí a gente começou a pensar, não, a gente tem que gravar vídeo, a gente tem que fazer algumas coisas, a gente vai ter que fazer cursos. Então, a gente começou a produzir algumas coisas. E é isso. Primeira coisa, volto atrás, perfeccionismo, diminuir minhas expectativas, busquei informação, né? Eu comecei a fazer o curso, né, do marketing para psicólogos em 2021, né? Que na verdade, eu já conheci o Bruno através da Cris Ligeiro, que ela é prima de uma amiga minha de infância, né? E ela já tinha me falado, mas eu estava num outro momento profissional, e mesmo eu falei, não, vamos lá. Eu falei assim, acabei assistindo e comecei. Fiz o curso, comprei o curso de marketing de psicólogos, a princípio com uma pessoa física, depois eu vi que o negócio, nossa, isso aqui vai ajudar, passei para, como pessoa jurídica, a gente começou a ver, eu e a Edmara, que é minha sócia, trabalhar isso e criar questões. E aí, né, que aí foi o marketing, depois o ano passado foi o NEP, a gente teve uma imersão muito legal, e hoje eu tô com as meninas do Revit também, com a Mabel, com as meninas, e assim, isso me ajudou muito, né? E é isso, diminuí minhas expectativas, busquei informação técnica, e hoje está melhor do que ontem. E se não tiver, tudo bem, amanhã eu faço de novo. Fui colocando algumas técnicas, né? Então, é isso que a gente falou do enfrentamento, né? E estou indo com medo mesmo, como eu estou hoje aqui. Não quer dizer que eu não tenha medo, né? Mas eu estou aqui com vocês. Então, isso é prova que a gente dá conta. Medo de cobra. Medo de cobra, eu continuo com medo. Hoje, não tenho nenhum prejuízo por isso. Eu morava em São Paulo e, de repente, eu vim para Belo Horizonte, 2 capitais, não preciso lidar com cobra, né? E aí, qual o problema de ter medo? Isso me preserva, afinal de contas, ela pode ser venenosa, eu não sei distinguir. Por enquanto, esse é o medo, eu posso deixar ele guardadinho. Ele não me traz prejuízo, né? Então, algumas dicas para vocês enfrentarem o medo, né? Para nós enfrentarmos, porque eu também tenho medo, todos nós, lembra que nós somos seres humanos, aceite-o.
eles fazem parte das nossas emoções básicas. A primeira coisa para a gente enfrentar é aceitar. Eu posso ter medo, é o que a gente falou. E eu vou procurar, de repente, um tratamento, um cuidado, quando esse medo me está trazendo prejuízo. Quando é um medinho, a gente às vezes pode enfrentar sozinho. Então, ao enfrentá-lo, comece sempre pelo mais fácil ou pelo mais simples. Né? Que nem se eu estou com medo de dirigir e eu tenho uma técnica básica, eu vou dar uma volta no quarteirão. Eu não vou atravessar a cidade já da primeira vez. Se eu tenho medo de elevador, eu vou subir um andar. Eu não vou subir um prédio de 20 andares. Tá? Então, comece pelo mais fácil. Eu lembro do enfrentamento que a gente fez com uma cliente e ela tinha medo de lugares fechados de elevador. O primeiro elevador que a gente fez foi o panorâmico. Depois eu fui para o fechado, porque o maior medo dela era de estar fechado. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Nós, como profissionais, existem técnicas, tá? O medo, geralmente, você vai fazer uma exposição ao vivo, ou hoje a gente tem a tecnologia que ajuda, tem alguns trabalhos muito interessantes da exposição virtual, tá? Mas ele tem que ser gradativo e respeitando os seus limites, tá? Então, o profissional que está acompanhando tem que estar sempre atento. Sim, às vezes é desconfortável, mas o desconforto não pode ser muito grande, tá? Então, eu preciso cuidar, porque se o desconforto for muito grande, a gente vai fugir. Ninguém gosta de sofrer. Enfrente gradativamente, respeite seus limites, sempre comemore suas conquistas, mesmo que ela seja pequena. Hoje eu andei um andar de elevador. Para quem não andava nenhum, foi uma grande conquista. Tá? Então, sempre comemore as suas conquistas. Eu tinha medo de dirigir um quarteirão. Gente, para quem tinha medo, isso. Às vezes, entrar no carro já é difícil para algumas pessoas. Então, entrei no carro é uma conquista, tá? E, geralmente, a frequência é mais eficiente na exposição ao medo do que a quantidade. Então, eu fiquei eu fiquei uma semana sem dirigir. E dirigi o dia inteiro. O medo, às vezes... Aí eu fico mais uma semana. Lembra que a gente tem uma ansiedade antecipatória que a gente constrói? Então, sempre a exposição tem que ser gradativa e geralmente com frequência, tá? Mas se é um caso de uma fobia, procure ajuda profissional, tá? É bem importante esse acompanhamento, é bem importante nós, como psicólogos, estudarem sobre aquela fobia, né? Hoje tem muito material, é bem importante estudar sobre isso, porque a gente tem que acertar, é uma dor da pessoa e é uma dor real. E peça e aceite ajuda, porque muitas vezes a gente tem, né, preconceitos quanto medo. Não posso sentir medo, porque medo não é uma coisa que é um sinal de fraqueza. Não, né? Lembra que faz parte dos seres humanos, né? É uma questão. Então, a gente pede e aceita ajuda. Eu peguei 2 frases aqui sobre o medo que eu acho que é importante, né? Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo, que é do Nelson Mandela. Não tente adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito. Faça a sua parte, se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é, mesmo que as outras pessoas não se importem. Atitude simples pode melhorar sua vida. Não julgue para ser julgado. Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é privilégio dos corajosos, do Gandhi. Tá? Para a gente pensar, porque às vezes muitas pessoas pensam que a gente não pode ter medo. Se eu tenho medo, eu não tenho coragem. E ao contrário, os dois podem caminhar juntos. Né? Quando você começa a enfrentar o medo, você está sendo corajoso. Né? Então, a gente pode caminhar com os dois. Não é um contrário do outro, né? Eles não são antagonistas, né? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho aí do que eu faço, né? Os meus produtos e serviços. Psicoterapia, que era já um produto que eu já vinha fazendo aí já faz alguns anos, né? Eu também sou uma profissional, algumas falaram aqui de vim de RH, comecei
Na minha formação, terminando a formação de psicologia, eu estava no RH. E depois, mas já faz mais 20 anos que eu estou na psicoterapia, tanto online quanto presencial. Avaliação e reabilitação neuropsicológica, coloquei psicologia, neuropsicológica. Treinamento para tratamento para a fobia de dirigir, que é o tratamento para as pessoas que têm medo de dirigir, e o treinamento somente para habilitados, são serviços que são feitos na Lapidare, tá? Palestras e cursos. E agora, no segundo semestre, eu vou estar iniciando um grupo de estudos em medos e fobias, tá? Então, quem quiser estar interessado, né, os psicólogos que estão interessados em saber um pouquinho mais sobre os vários medos, eu falei assim, que para mim foi muito difícil até condensar algumas coisas, porque tem tanta informação e eu acho que é um assunto tão interessante que tem várias coisas para a gente estudar. Então, estou convidando todos que quiserem participar desse grupo de estudos. Eu estou à disposição, tá? Outros produtos que a gente tem hoje, né, nessa caminhada aí também com o marketing, com o NEP, a gente construiu uma comunidade que é meio clube da Luluzinha, só para mulheres, que chama Mulheres no Trânsito, onde a gente tem materiais sobre trânsito de todas as formas, de PDF, vídeo, podcast, materiais rapidinhos, e que é voltado para nós sabermos, sem preconceito nenhum, para nós mulheres lidarem com o trânsito de uma forma mais tranquila. Outro produto que eu tenho é o e-book, que chama Cuidando do Seu Carro, também um guia voltado para as mulheres, onde a gente fala um pouquinho dos cuidados mesmo, o que eu tenho que fazer, quais as manutenções, né? Quais as coisas que eu preciso cuidar do carro. E esse outro material que está saindo do forno, a semana que vem a gente está lançando, que é o baralho que chama Pílulas Diárias, que tem várias... são cartinhas para você tirar no dia a dia, baseadas na psicologia positiva. Tem várias que é justamente para trabalhar isso com vocês, a autoestima, o autocuidado, né? Que a semana que vem já vai ter um lançamento com uma oferta super especial da parte dele, digital. E no PSF eu vou estar levando para as nossas colegas lá, que quiserem adquirir ele físico, tá? Mas ele, a semana que vem, junto com os bônus, a gente depois tem um grupo do WhatsApp, que quem tem interesse em participar aí desse lançamento, depois eu posso estar passando para vocês através dos meus contatos, tá bom? E deve estar saindo aí, né? Vou dar um spoiler para vocês, no segundo semestre, a gente está aqui, eu acho que até vi a Miriam aí, que é a organizadora do livro, que chama Descobrindo-se Ser, desenvolvendo os pilares da inteligência emocional. E o meu capítulo, né? Eu fui uma das coautoras, o meu capítulo chama-se Vencendo o Medo, Descobrindo-se Ser Capaz ao Dirigir, tá? Esse daí deve estar saindo aí no segundo semestre. E esse é um pouquinho aí, né? A gente está cheio de... a Lapidare, como eu disse, é a clínica, a gente está aí com novos projetos também agora para o segundo trimestre, comemorando em julho 20 anos, né? Como eu falei para vocês, esse é um ano muito especial. E é isso. Eu queria agradecer a todos por terem participado. Eu não sei se tem alguma pergunta, aqui eu também fiquei um pouquinho mais atenta aqui ao vídeo, e deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber, eu estou à disposição de vocês, tá? A Vera colocou aqui uma vez eu assisti uma peça com a Marília Pera, que era uma pianista, e sobre o palco ela dizia uma frase que eu nunca esqueci: eu tenho medo, mas eu tenho a coragem de estar aqui com medo. É isso aí, isso mesmo, né?
ter medo não isenta a nossa coragem, tá? Muitas pessoas acham que porque você, né, eu falo, tem medo, que você não é corajosa. Pelo contrário, tá? A gente pode ter os dois. E é bom ter medo, às vezes, de algumas coisas. Eu acho que ele é bem protetor, né? Então, acho que é isso, Mabel. Se vocês tiverem alguma pergunta, Mabel chegou. Mabel chegou. Gente, olha só, essa pessoa e a sombra que aqui está, elas ficam me provocando. Aliás, eu vou começar a fazer minhas aulas, assim que passar o PSF, eu começo a estudar. Porque eu sou uma aluna das mulheres em trânsito, porque eu não dirijo. Como ele disse que bateu o carro a primeira vez, eu também bati. Mas eu bati na polícia. Então, aconteceram alguns percalços, umas coisinhas bobas, assim. Então, assim, como tem Uber agora, né? Coisas que a gente pode facilitar, né? Que a Elis falou, a gente começa a causar na nossa própria cabeça a sabotadora, né? E você falou de medos, né, Elis? Eu tenho pavor de rato. Pavor de rato. É o pavor que eu fico igual o Chaves, eu congelo. Sim. Mas hoje eu consigo olhar o rato do tamanho que ele é. Eu tenho medo dele, mas ele não é mais maior que eu. Ele é do tamanho que ele é. Se ele é uma ratazana, ele é uma ratazana. Se ele é um camundongo, ele é um camundongo. Então, olha lá, Edmara já me provocando. Então, essas questões é muito... Mabel, você vai ter que dirigir, não vai poder fugir muito tempo disso. Eu já falei que eu vou lá para BH dirigindo. Vai ver. Claro, chegar lá buzinando lá na Lapidari. Sim, vou chegar lá na Lapidari buzinando. Você dirigir em qualquer lugar. Aqui tem os voos básicos. E a gente vai comer eu vou passar, aqui, vou passar lá no Rio, pegar a Graça, pego a Margarida também, porque se a Graça vai, a Margarida vai também, não quero saber, bota as duas dentro do carro. Porque a Margarida, assim, dirige pelo no mútil, né? Pelo que eu tô sabendo. Também tá na mesma onda que eu. Então vamos todo mundo buzinar lá na Lapidari e comer um pão de queijo. E a gente vai comer pão de queijo aqui delicioso com um cafezinho, que é básico aqui em Minas, né? Isso. Vai ser muito gostoso. Né? Minha nutricionista liberou um pão de queijo. Por semana, mas eu não tô comendo um por semana. Mas aí você guarda algumas semanas para você, quando chegar aqui, você poder comer mais. Tá bom? Sim. Então, você falou do medo de rato, é importante, Mabel, que eu coloquei lá para vocês o medo de cobra. Por exemplo, o rato é um animal que pode trazer doença. Então, é o medo que preserva. E tem, né? Agora, você vê o monstro de rato, barata, é nojento. O nojo também é parte do nosso instinto de sobrevivência. Porque senão a gente ia comer qualquer coisa, a gente poderia morrer. Comer a comida estragada. Então, o cheiro... faz parte do nosso... As emoções, elas são muito importantes, né? De estar fazendo. Então, assim, faz parte de estar da nossa... Não é como negativo, é desagradável, né? O nojo também é desagradável, o medo é desagradável, mas ele é bem importante. A tristeza é desagradável, mas é importante, né? Sim. Então, cuidar do medo, é o que a gente falou, entender que isso também não é só ruim, porque às vezes a gente vê com muito... E a gente às vezes nem admite, não, né? Você vai falar de medo, uma rodinha para conversar sobre os seus medos, imagina. Eu tenho que ser corajosa, não posso ser medrosa. E a gente pode ser os dois, né? A gente é os dois. Né? Então, como eu sou a pessoa da boca grande, não tenho medo de falar que eu tenho, né? Então, assim, os meus medos eu assumo, as coisas que eu tenho pavor eu falo, as coisas que eu não consigo eu falo, que eu aprendi agora a falar e a botar nome nas coisas. Ainda tem alguns nomes que eu estou aprendendo, porque são difíceis de entender, né? Você melhor do que eu e as psicólogas aqui presentes sabem como que é difícil dar nome aos sentimentos. Mas aos poucos eu aprendo, eu falo que eu sou jovem ainda, apesar dos meus 40 anos. Vai aprender. Até 90, olha, a gente já tem pesquisas, Mabel, que até os 90, comprovada que até 98 anos a gente tem
neuroplasticidade. Então, tem um tempo aí para... Né? É que eles não tinham pessoas mais velhas, mas até os 90 já está comprovado que a gente tem a capacidade de aprender. Então, fica de boa. E, ó, você já ganhou uma carona da Margarida, viu? Para você vir aqui. Então, você pode... Ah, não, a Margarida, ela vai dividir comigo o volante, porque eu vou pegar elas lá no Rio, vou passar a pegar a Neide aqui em Jundiaí. A Neide também precisa vir, sim. Vamos fazer um encontro lá. Meu amor, deixa eu só fazer um convite para as pessoas aqui. Vou dividir aqui a nossa tela com o QR Code que estava aqui. Para quem ainda não se inscreveu, está assistindo a reprise ou está agora aqui ao vivo, entrar aí no grupo para fazer parte do evento Psicologia Sem Fronteiras. E quem se inscrever agora, além dos bônus que a gente já falou, vai ganhar algum bônus da Lapidari? Vai. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que vai ser. Tá vendo do ladinho desse QR Code que tem um e-bookzinho agora escrito Cuidando do seu carro? Um guia para mulheres. Vai ganhar o e-book. Ai, que maravilha. E olha, eu já tenho esse e-book. Deixa eu perguntar se eu já tenho esse e-book, porque eu sou aluna de vocês, das Mulheres em Trânsito. Ai, Mabel, eu vou pensar. Vamos ver aqui, né? Vou me inscrever no PSF, eu quero ver você não me dar. Eu acho que eu vou ter que te dar esse e-book, né, Mabel? Claro, você vai cuidar do seu carro. Esse e-book você vai ter as manutenções preventivas, o que você tem que fazer, quando você tem que trocar água, óleo, sabe essas coisas? Que às vezes acham que só os homens sabem, e nem eles muitas vezes sabem. E, ó, tá escrito um guia para mulheres, mas os homens também podem usar, tá? Não tem preconceito nenhum, a gente pode emprestar para eles. Se o Bruno quiser, você empresta para ele, tá bom? Pode ser para eles também. Porque vocês acham que todos os homens sabem cuidar do carro? Nem todo mundo sabe, não. Né? Eu não vou falar nada, porque eu quero dormir bem hoje, essa noite quero dormir maravilhosa com o Bruno Rodrigues, quero que fique tudo bem. Então, vamos entrar nesse assunto, não, né, Mabel? Não vamos não. Vamos continuar falando que quem se inscrever agora, entrando aqui nesse, vai ganhar. No linkzinho, Isso. Aí do cantinho, do lado do linkzinho, tá o e-book Cuidando do seu carro. Um guia para mulheres, mas que podem ser para os homens também. Para os homens e para todas as pessoas. Homem, mulher, trans, todo mundo. Sim, todo mundo. Todo mundo, porque todo mundo precisa dirigir, né? Todo mundo precisa cuidar do carro. Sim. Quem dirige precisa cuidar do carro, né? Sim. Então, a gente vai estar... Ah lá, todo mundo. O Oswaldo está perguntando o que ele também quer. Pode ganhar sim, Oswaldo, não tem problema, tá? Só se inscrever no PSS. É só se inscrever no PSS. Pode vir. Tá aqui, ó, o link do QR Code está aí na tela. Vai ser muito legal. E eu quero dizer que todas as pessoas que se inscreverem hoje e que já estão inscritas presencialmente ou online vão ganhar a roda de conversa da Graça. Quem se inscrever hoje vai ganhar como chama? O e-book do Cuidando do Seu Carro. Qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser vovô, pode ser vovó, qualquer pessoa. Mas é porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado mesmo, né, Elis? Está certíssimo. Sim, a gente tem cuidado, gente, né? Exato. Isso. Olha, eu tenho só que te agradecer. Vou tirar todo mundo da tela, as marcas, os QR Codes, o coisa. Sim. Quem quiser, ó, @lapidari, @psico Elisângela Tobias, e esse daqui é o WhatsApp das meninas, pode chamar. Chamem-nas, porque elas são maravilhosas. Sim. Podem, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto de medos e fobias, pode entrar em contato comigo. Eu devo estar começando o grupo agora no segundo semestre também de estudos. Psicólogos que querem saber mais sobre isso. Estejam à vontade, tá? Entre em contato com a gente, né? Com certeza. E as mulheres que querem... Ó, agora a comunidade é só de mulher. A comunidade não entra. Ai, eu vacilei. Cadê minha garrafinha aqui? Ela tá aqui. Tá lá do outro lado.
Sim, a comunidade hoje, Mulheres em Trânsito é Clube da Luzinha. Não Adoro. Tem homens, tá bom? O guia a gente pode dar para eles. O guia a gente compartilha, mas os nossos assuntos são nossos. E olha, Sim. Tem também o curso de mecânica, que é para todo mundo, que as mulheres são prioridades, mas se os homens quiserem fazer, pode fazer, que ninguém vai barrar, né, Elis? Isso. Mas é isso. Muito obrigada, meu amor, de verdade. Vocês fazem um trabalho lindo e incrível. Deixa eu só passar esse Psicologia Sem Fronteiras, que vocês vão ter uma aluna aplicada, com tudo certinho, contando tudo para vocês. E olha, eu vou para BH dirigindo, hein? Me aguarde. Isso, pode vir sim, a gente te aguarda, viu, Mabel? Mabel, eu queria agradecer também você, o Bruno, o pessoal todo de suporte, a Rose, que ajudou a gente muito aqui também. Né? As meninas do grupo da Revide, que eu vi que está aqui, o pessoal também lá do time lá do Mudivia. Eu queria agradecer todo mundo. É muito bom estar aqui, né? Essa troca, ela é muito... E é uma boa energia, né? Então, muito obrigada também por essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece a disponibilidade de vocês. Eu falo vocês porque a Sombra faz parte, né? Ela está aqui, ela está aqui. Está aqui, ó, esperando a gente. Esperando a gente aí em BH. E vocês são incríveis, muito obrigada. O mês que vocês fizeram do Maio Amarelo foi muito bonito, esse movimento de conscientização. Muito obrigada pelo serviço que vocês prestam, viu? Isso não tem preço. E vocês que estão aqui assistindo, sigam a Elisângela, sigam a Lapidare, entrem no grupo, participem das aulas que elas dão, porque é de extrema necessidade para um trânsito mais gentil. Então, e para a gente, mulheres, menos... Como que eu falo, Elis, para ser sutil? Me ajuda. Menos espizinhada por esses rapazes que acham que sabem tudo, entendeu? Sim, alguns homens como... A gente está entrando aí, né, Mabel, e está aprendendo a lidar com isso também, né? A mulher tem um jeitinho, um cuidado, né? Você falou do Maio Amarelo, ele está no nosso... A gente fez algumas lives no mês de maio, justamente para trabalhar essa questão da educação de trânsito, né? A gente teve a colaboração aqui da Regi, né? A Regiane, que foi também nossa colega aqui, e a Lúcia, a Terezinha, são as mulheres do trânsito, né? E que ajudaram a gente, e essas lives, elas estão no canal da Lapidare. Se vocês... Tem várias questões que a gente trouxe, a gente falou sobre os comportamentos seguros no trânsito, a gente falou sobre o idoso no trânsito, das mulheres no trânsito também, né? A gente puxa lá, não tem jeito, né, Mabel? Não. E ainda tem as maravilhosas, né? A Lúcia, a Terezinha, a Rê. Quem mais que teve? Que eu não lembro. Foram elas só, né? Que vocês não contam, né? Que vocês são as donas da bola. Mas as meninas ajudaram, assim, trouxeram conhecimentos incríveis e, assim, foi muito bacana. Quem tiver interesse, veja lá, entre lá, né? E pode estar entrando em contato com a gente também, se tiver alguma dúvida, né? Sim, com certeza. Então é isso. A Margarida está colocando aqui que o problema... Não se esqueça que um dos motivos das mulheres terem medo de dirigir é porque a maioria dos instrutores são homens. Exatamente. Sim, bem lembrado, Margarida. Aliás, a Margarida contou essa história para nós exatamente por isso. Que ela catou o carro e levou a filha dela e acabou o assunto, não depende mais de você. Tchau. Foi, dirigiu. Os homens às vezes impulsionam, né, Mabel, também, a falar, vamos lá, vamos abrir, vamos deixar ter autonomia, né? A questão do dirigir, o medo do dirigir, ele tira um pouco da autonomia. E aí ganha, assim, né? Mas eu vou dirigir, não tenho pressa, eu tenho até os 98 anos aí. Segurem-me. Abel, por favor, né? A gente quer ver você antes aqui
BH com certeza, nem que eu vá de avião, mas eu vou. Eu falo, cheguei aqui. Chegou o carro ali. Então, aí você pega o carro do aeroporto para cá, que já tem uma caminhada que dá para você treinar. É verdade.